Amém. Podeis assentar. Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Semana passada, quando nós falamos a respeito de propósito, que não tem ninguém no mundo igual ao outro, quase 8 bilhões de pessoas, e Deus fez um diferente do outro. Por quê? Porque Deus, Ele é único, Ele nos fez único e singular. Se Ele nos fez único e singular, foi para um propósito definido. Quando eu sei que independente... Quando eu sei que independente dos outros bilhões de pessoas, eu exclusivamente tenho um propósito definido por Deus, a minha vida passa a ter um sentido. Eu vejo que eu não sou uma... Estou vendo a Kelly aqui, né? O Ali já está no grupo do Davi e do Marçom. A gente tem um grupo de intercessão aqui, Davi e Marçom. Todo culto eles estão intercedendo. Olha lá. O Caléu? Não, o Caio. O Caio está nesse grupo agora também, olha lá. O Caio está ali e a Cael está ali e a... Como? A Luísa está aqui. Kelly, qual dos dois é mais importante para você? Hã? Como assim? Escolhe um. Você tem 3, né? Escolhe um, Kelly. Quem tem mais de 3 filhos aqui? Qual deles é mais importante para você? E aí, Pedro? E aí, Dani? Qual é mais importante? Hã? Não, abre mão de um aí, vamos lá, gente. Não dá para abrir mão? Hã? Hein, Cris? Vai, Lucas, Sabrina ou Amanda? Ah, vai, você tem... Abre mão de um, Cris. Vai, o Lucas, né? A Sabrina, então. A Amanda. Gente... Gente, vamos ser racional, tá? Porque a igreja tem um problema sério. Tem hora que a gente só olha para o espiritual. Não, vamos ser racional agora. Se nós que somos uma porcaria, que não sabemos fazer o bem, porque a Bíblia diz assim: vocês sendo maus, vocês dão boas coisas para os filhos. Quanto mais Deus que é bom. Porque se o filho pedir um pão, a gente dá uma pedra? A gente dá uma cobra? O filho, eu queria um brinquedo para me brincar. A gente vai pegar uma cascavel e fala: Tó, filho, brinca aí com a cascavel. A gente faz isso? Só que a gente é mau. E a gente faz coisa boa para os filhos que a gente ama. Aí Deus fala assim: o nosso pai que é bom, o que ele vai fazer? Então, se nós não abrimos mão de um filho, se nós podemos ter 5, 10, 15, 13, como muitos tiveram aí, mas não abre mão de nenhum, como que Deus vai abrir mão de alguém? A gente fala assim: não, mas eu sou pecador, eu sou mal. Quantos filhos que está dentro da cadeia? A mãe tem um filho que é médico e ele está lá no hospital salvando vidas, e ela tem um outro filho que está preso, que matou 10. Aí você pergunta para essa mãe: qual que você ama mais? O que ela fala? Qual dos dois que você abre mão? O que ela fala? Não abre mão. Por que a gente não consegue raciocinar e ver assim? Por que a gente acha que a nossa vida não é importante? Por que a gente acha que a gente não tem propósito? Por que a gente acha que a gente está sofrendo porque Deus não nos ama, porque Deus não nos ajuda? Que besteira é essa? Se Ele é Pai, Ele nos ama. Quando você se sente amado, já você resolve muitos problemas da sua vida. Porque às vezes a esposa vai embora, o marido vai embora, o filho vai embora, mas a mãe, ela continua amando. E se nós somos assim, que somos mal, a gente, quando o amor, Deus que é bom, gente. Então, Isaías 49, 15 é assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho, daquele que ela amamentou, daquele que ela gerou, mas ainda que essa se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Na palma da minha mão tem gravado o seu nome. Isso tem que mudar, porque aí a gente vai parar com um sentimento que paira sobre muitas pessoas, que é o sentimento de inferioridade.
A gente chega na igreja e fala assim, mas eu não sei cantar, para cantar é o Pedro. Eu não sei pregar é o pastor Levi. Eu não sei fazer evangelismo é os irmãos. Eu não sei isso, eu não sei fazer nada. Querido, esquece. Você tem um propósito, você tem um dom. Numa casa, a Bíblia deixa bem claro, Paulo fala que a igreja, numa casa tem vaso de honra e vaso de desonra. Lá está em Timóteo. Mas Paulo fala também, lá em Coríntios, que todos nós somos que nem um corpo. Todos nós somos um corpo. A igreja é um corpo. Imagine se todo o corpo fosse mão. Onde estaria o pé? Se todo o corpo fosse pé, onde ficaria a mão? Se todo o corpo fosse só olho, a gente só tivesse olho no corpo, onde ficariam os outros membros? Mas não, o corpo ele tem o quê? Orelha. Tem olhos. Tem nariz. Tem boca. Tem pescoço. Tem braço. Tem perna, tem mão, tem quadril. É só isso que tem no corpo? Isso é o que você vê. Mas não tem um monte de coisa no corpo que você não vê? O que tem no corpo que você não está vendo? Coração, o rim, o pulmão, o fígado, o baço, o cérebro, as tripas. Intestino. Olha quantas coisas nós temos no corpo e não vemos. Agora vamos falar. O que não é importante que a gente pode tirar? Eu não estou vendo o coração mesmo. Vamos jogar fora o coração. Eu não estou vendo o rim. Fica sem um rim para você ver a importância do rim. Quem faz hemodiálise, quem já fez. Eu lembro um rapaz que morava aqui que fazia hemodiálise sempre lá, tudo inchado. Um colega de trabalho. Problema no rim, fazendo hemodiálise dia sim, dia não. Aí até que chegou um que é compatível, o irmão dele, foi fazer a cirurgia, adivinha? O irmão dele morreu na cirurgia. Aí colocaram o rim nele, porque foram tirar o rim do irmão, o irmão não aguentou, morreu, mas já vão ver se salva. Colocou nele, beleza, 1 mês, deu rejeição, teve que tirar o rim e jogar fora. O irmão morreu e não conseguiu salvar outro irmão. Como você acha que fica a cabeça? Então, olha a importância de um rim. Só que a gente não está vendo. Então, na igreja, pelo amor de Deus, comece a pensar assim, não importa. Você às vezes não prega, você não é o pregador, você não é o cantor, mas você é o que abre. Vê o Jairzão lá, o Jairzão vem, abre a janela, liga o ventilador, desliga o ventilador. Quando o Jair não vem, está faltando isso. Cada um tem um propósito. Vocês já viram o Jair pregando, vocês já viram o Jair cantando? Mas o Jair tem a importância dele aqui na igreja. Às vezes ele vem sozinho no domingo aí, passa um pano na igreja. Só que ninguém viu o Jair pregar nenhuma vez. Então, por isso, o importante aqui é o pastor. É o Pedro. E o Jair não tem importância? É a mesma importância, porque também faz parte do corpo. Todos nós fazemos parte do corpo. Um é pé, outro é mão, que é o que consegue ver, outra é cabeça, o outro é tronco, outro é braço. Mas aqui está cheio de gente que é rim. Eu lembro da irmã Delminda. A irmã Delminda era uma senhorinha que era aqui da Presbiteriana Renovada, aqui na Nova Esperança, quando tinha um salãozinho ali. E a gente ia lá. Ela era uma mulher de oração. Ela orou muitas vezes para Amanda. Quantas vezes, né, que nós fomos lá para ela orar para Amanda? Amanda tinha um problema terrível de intestino. Ela era mulher de oração. Era uma velhinha. Ela nunca teve uma oportunidade na igreja, Odair. Ela nunca cantou, ela nunca pregou, ela nunca veio orar para as ofertas. Mas todo dia ela dava a oferta. Eu era criança e na igreja ela dava para mim levar a oferta dela. Eu que ia lá toda vez levar a ofertinha dela. Ela nunca foi num culto sem levar oferta. Eu nunca vi ela num culto sem levar oferta. E ela ficou ali 10, 15 anos. A irmã Delminda morreu. Vai lá onde era a igreja que ela congregava. Nem o prédio tem mais. Nem o prédio. Mas ela nunca apareceu. Mas você está falando o quê? Que foi por causa dela? Querido, se foi por causa dela, se não foi, Deus sabe. Mas eu sei que enquanto ela estava lá e orava, a igreja estava em pé. Depois que ela morreu,
A igreja foi se dissolvendo e acabou. Acabou até o prédio. Ah, mas o músico não, o músico morreu não, o pastor morreu não, os outros membros da igreja morreu não. Não, mas aqui orava, morreu. Aqui quantas pessoas que às vezes não aparecem, mas está lá orando por nós, orando pela minha vida, orando pela igreja, orando pelo ministério de louvor, e é o que nos sustenta. Então ninguém na igreja é um objeto que não tem utilidade. Todos nós aqui temos utilidade. Todos nós aqui, de alguma forma, seja um sorriso, seja um aperto de mão, seja um dia que vem lavar, que vem limpar, que vem ajudar na cozinha, que não interessa, seja pintando como nós temos, trabalhando, arrumando, que graças a Deus a gente sempre tem pessoas aqui fazendo manutenção. Todos nós temos um propósito. E quando a gente faz isso, e como que nós fazemos isso para Deus aceitar? Porque eu posso cantar. Quem vocês acham que canta melhor? Eu ou Pedro? O Pedro. Tudo bem, e é verdade. Mas pode ter um dia que o Pedro vai cantar ali, não vai passar daqui. E pode ter um dia que eu vou estar cantando, que nenhum de vocês vão estar ouvindo, mas vai atravessar isso daqui, vai parecer um míssil Tomahawk, vai chegar lá no céu. Porque Deus vê a sinceridade do coração. E às vezes a gente se ilude com o pastor, com o pregador, com o cantor, porque fazem, querido, para Deus, porque Deus vai olhar se é o melhor. Lembra daquela viúva que ela deu 2 moedinhas? Jesus falou que os caras estavam depositando suas fazendas, os caras estavam depositando centenas de reais, milhares de reais, e aí vem uma e dá 10 centavos. E aí Jesus fala que aquela mulher deu a oferta maior do que todos os outros. Por quê? Porque ela fez isso de coração, ela fez isso com alegria. Gente, é isso que funciona com Deus. Com Deus só funciona o que é verdadeiro. As pessoas têm muita preocupação de mostrar para os outros o que ele é. Não, com Deus só funciona o que você é. Não adianta você mostrar uma coisa que você não é. As pessoas podem achar. Essa semana eu tive o CMRV, que é o Conselho de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. E aí eles vieram fazer uma visita na prefeitura, o prefeito pediu para mim lá, para representar, para estar junto, que eu sou secretário do meio ambiente. Aí eu fui. Como que eu fui? Assim, eu fui com a camiseta da SEMA, fui lá, tudo internado, os caras internados, eles estavam na sala lá esperando, fui lá na secretária da PFE, falou, já estão lá no auditório esperando. Aí eu cheguei lá, desse jeitão, fui cumprimentando, tudo sentado assim. Eu, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Beleza. E aí eu peguei e sentei. E fiquei ali esperando que o chefe de gabinete ia dar a introdução. E nisso chegou um outro que me conhecia, que também faz parte do CMRV, que é de Bauru. Aí ele chegou, eu estava lá, aí ele veio em mim, ô Levi, secretário, tudo bem, tudo bem? Ah, faz favor, pessoal, esse daqui é ele que é o secretário do meio ambiente. Aquelas pessoas que estavam sentadas, que me receberam sentado, agora eu estou sentadinho aqui, quando falou, volta, agora vem em pé aqui. Agora me cumprimenta. Ô, secretário, ele fala, eu sou o Fernando. Ô, sou o Fernando. Nossa, tudo bem, secretário? Ô, tudo bem, querido, seja bem-vindo. Mudou. Por que mudou? Porque descobriu que eu era o secretário. O meu título fez com que aquelas pessoas achassem que eu era mais importante do que aquele que entrou ali com uma camiseta que parecia um funcionário, o zelador do prédio. E é essa nossa cabeça que tem que mudar, porque não existe isso para Deus. Todos nós valemos mais que o mundo inteiro. Então nós temos esse grau de comparação. A gente se acha menor, a gente se acha mais inferior. O complexo de inferioridade, gente, afunda muitas pessoas. Ah, eu me acho feio. Mas quem disse que você é feio? Ah, todo mundo disse. Tá. Por quê? Qual que é o grau de comparação de uma pessoa feia? Qual é o modelo? Tem gente que gosta da pessoa como é.
Não, quando fala de feio, não tem como não olhar para cá. Né? Mas a gente tem essa mania, gente, como nós somos o ser mais insatisfeito que existe. Quem tem cabelo liso fala, eu queria ter cabelo crespo. Quem tem cabelo crespo fala, eu queria ter cabelo liso. A gente sempre está reclamando de alguma coisa. A gente nunca está satisfeito. Essa é uma das estratégias do diabo. Quando eu não valorizo da maneira que Deus me fez, sabe o que eu estou falando? Contra quem me criou. Eu estou falando contra quem me criou. É como se eu tenho complexo de inferioridade, se eu tenho medo, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, aquele monte de coisa negativa, é como se eu estivesse falando assim, Deus, o Senhor fez uma bela de uma porcaria, que sou eu. Aí Deus vai falar assim, você está enganado, eu te fiz perfeito, é as suas decisões que estão te estragando, é as suas escolhas que estão fazendo você pensar assim e agir dessa maneira. Porque quem acha que não presta, ele age de que maneira? De alguém que se valoriza ou de alguém que não se valoriza? Não, ele já se age como alguém que não se valoriza, porque ele acha que ele não presta, não vale nada, então as atitudes dele é de alguém que não vale nada. Agora, quem acha que tem valor, que é importante, ele age como o quê? O cara está lá casado, com a esposa digna, trabalhadora, esforçada, dedicada, cuida dos filhos, cuida dele. Aí ele vai lá e trai a esposa. Isso acontecia muito lá atrás, hoje é diferente. Mas lá atrás, a mulher sabia. Todo mundo sabia, mas ela ficava quietinha, porque ela falava assim, mas se eu falar, aí ele vai embora, e aí quem que vai colocar comida na minha boca? Como que eu vou sobreviver? Olha como se diz assim, eu tenho que suportar e aceitar, porque eu dependo dele. Então a pessoa se sujeita a uma humilhação, se sujeita a uma situação, por quê? Porque ela passou a depender daquela pessoa. Gente, quando a gente entende que o próprio Deus nos ama, o dia de amanhã não nos pertence, a gente começa a desencanar. E é por isso que eu queria falar com vocês hoje a respeito dessa desgraça, que é a coisa que o diabo mais usa. Tem um livro do Napoleão Hill, que ele escreveu foi durante no período 1937, se eu não me engano. E esse livro, ele foi um manuscrito que ele escreveu, ele não foi editado. Por quê? Porque naquela época ele vivia numa cidade pequena. Esses dias eu estava escutando um camarada que tem os direitos autorais dele, que fez a tradução dele, e ele falava exatamente isso. A região que ele morava era uma cidade pequena e a maioria das pessoas era presbiterianos. Imagine, em 1937, o cara escreveu um livro com o título Mais Esperto que o Diabo. Esse título já ia expulsar ele da igreja, expulsar ele da comunidade, iam colocar ele na cruz e tocar fogo. Então ele escreveu esse livro e esse livro ficou guardado, esse manuscrito. Há uns 8 anos atrás que acharam esse manuscrito e resolveram publicar. Mas esse livro ele escreveu lá atrás. E é como se ele estivesse fazendo uma entrevista com o diabo. E aí eu já falei sobre esse livro, não sei se foi em 2017, 2018, que nós fazíamos estudos aqui, eu já dei estudo sobre esse livro. E aí, em resumo, qual que é a estratégia do diabo? Aí é como se o Napoleão Hill estivesse entrevistando o diabo. E aí ele pergunta para o diabo, quantas pessoas você domina na terra? E ele falou assim, 98%. O quê? 98% das pessoas da terra? Sim. E os outros 2%? 2% eu não consigo. Mas qual é a sua estratégia? Como que você age na vida desses 98%? Ele fala simples, através do medo. E os outros 2%, por que você não consegue atingir? Porque eles não têm medo, porque eles têm fé. E quem tem fé não tem medo. Olha que coisa interessante. Não é nem quem tem Deus, não é quem tem fé. Quem acredita que as coisas podem dar certo, quem tem pensamento positivo, quem olha sempre o copo meio cheio. É impossível de você derrubar uma pessoa assim. Então, ele trabalha com vários medos. Medo da morte, medo de falar em público, medo da velhice,
Quantos medos que vai nos assolando. Olha um dos medos que as pessoas têm. Medo da crítica. A pessoa às vezes até tem uma ideia boa, ele até quer falar algo legal, mas aí ele pensa assim, mas o que os outros vão pensar? É o medo de ser criticado. Medo de alguém falar mal dele. E daí, gente? Por isso que a gente tem que vencer esses medos. Quando a gente vence o medo, a gente deixa de ser escravo. Nós somos escravos daquilo que nos domina. E tem pessoas que elas têm medo. Isso é comprovado. Sabia que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da morte? Quem aqui nunca falou em público? Nunca pegou o microfone na mão? Nunca pegou o microfone na mão? Já pegou? Ah, é. Fala no microfone aqui para os outros ouvir também. Mas teve para a igreja. Essa semana eu estava na Independência, nós estávamos 25. E no meio desses 5 tinha um que estava de máscara. E conversando sobre o medo da morte, eu falei para esse que estava de máscara, você tem medo da morte? Ele falou, eu não. Eu não tenho. E por que tu está de máscara? Você tem medo de morrer, sim. Só ele de máscara falou que não tinha medo da morte. Como se diz, falou uma coisa que não estava vivendo, né? Mais provado que ele estava com medo, que ele estava com medo de pegar o coronavírus e morrer. Era um que estava de máscara. Mas, gente, vocês sabiam que a Pri nunca pegou o microfone? Segura aí. Qual é o seu nome? Priscila. Quem é o seu marido? Tiago. O nome dele é só Tiago? Tiago Luiz. Luiz do quê? Silva. Ah, tá vendo? Tava esquecendo que o marido tem 3 nomes. Quantos filhos você tem? 2. Qual que é o nome dele? Wendel. Qual que é a sogra que você mais ama? A Cida. Sabe o que ela fez? Algo que ela nunca tinha feito na vida dela. E aí, você morreu? O que você está sentindo? Coração disparou? Então, mas qual que era a pior coisa que podia acontecer? Você falar o nome errado do marido. Isso era a pior coisa que podia acontecer. Você falou o nome errado da sogra. Isso era a pior coisa que acontecia. Agora, falar no microfone não era o problema. As maiores informações você falou certo. A gente tem que vencer, querido. Aquilo que a gente tem medo, só tem um jeito da gente vencer ele, é encarando. Ah, pastor, por quê? Porque enquanto você não encarar, você não vai vencer. Pensa no pior. Eu já contei essa história aqui, mas só para vocês entenderem o contexto. Nós fizemos a estrutura aqui da igreja, e quando a gente fez essa estrutura, o custo ficou muito alto, porque era um ferro, foi um valor muito alto. E quando eu fui comprar esse material, né, eu sempre fazia aqui na igreja aquela campanha, quem pode dar 100, quem pode ajudar, que nós vamos fazer um cardezinho para pagar, sempre foi aquela luta, aquela dificuldade, e aí o pessoal se propõe, vai ficar, sei lá, na época, 30 mil reais, então, vamos aí. Pedrinho, quanto fica uma estrutura dessa mais ou menos hoje, da estrutura dessa igreja aqui, nos dias de hoje? 40, 50, fora as telhas, só de ferro, né? 40, 50 mil, só de ferro, então vamos calcular isso, 50 mil reais. 50 mil reais. Gente, só para você ter ideia, a igreja aqui entra uma faixa de 10 para menos mil reais por mês aqui. Como você faz uma dívida que é 5 vezes maior do que o que entra? Pela fé. Aí quem que pode ajudar, você vai. E aí eu lembro que o dia que eu fui lá para comprar, o dono da loja, né? Ele pegou e eu falei, para onde que? Eu falei, não, é uma igreja que a gente tá... Ele falou, rapaz, é a vista? Eu falei, não, filho, a vista é o que eu tenho aqui, ó, isso aqui é vista. Então, mas é o seguinte, eu não vendo para a igreja. Eu falei, mas como assim não vende para a igreja? Rapaz, se eu abrir a gaveta aqui e mostrar para você o que eu tenho de dívida aqui de igreja que não me pagou, eu falei, verdade? Ele falou, verdade. Eu falei, não, mas lá o pessoal lá é tudo esforçado, a gente
gente vai pagar, tá? Eu vou dar um cheque, o cheque é pessoal, o cheque é meu, tal, no meu nome, não sei o que. Ele falou, rapaz, olha, eu já passei por isso, essa conversa eu já conheço, eu já ouvi. E eu, naquela época, bem insistente, fui, bom, resumindo, convenci o cara a me dar. Ele falou, pelo amor de Deus, eu já passei por isso, eu tenho certeza, vai chegar uma hora, você vai chegar aqui, vai falar que não tem dinheiro, que não consegue me pagar também, não vai me pagar, vai ficar devendo, esse cheque vai voltar, e tiriri, tarará, parará. Falei, não, nós somos cristãos, a gente não sei o quê. Fiz a maior propaganda, e beleza, e foi. Primeiro mês, conseguimos. Segundo mês, já foi um parto, para conseguir todo o dinheiro. Já foi uma dificuldade, mas eu falei, meu Deus do céu, não tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. Aí fui lá e deposita, aí no outro dia, lembra que o cheque era devolvido meio-dia do outro dia? Aí era 11h49, sei lá no banco para depositar, para não dar tempo de voltar o cheque, e aquela luta. Beleza, pagou o segundo cheque. Se eu não me engano era 6 ou 7, uma coisa assim. Querido, do quarto para frente, já não tinha mais como pagar. E aí o dia foi chegando, e eu, meu Deus do céu, como que eu vou encarar esse homem agora? Aí para as pessoas é fácil ser pastor. O pastor está aí na casa dele, dormindo, pensando no dinheiro que a igreja está entrando, pensando... Vocês acham quantas noites vocês acham que eu não dormi por causa dessa igreja? Que em 2007 nós estávamos devendo mais de 450 mil da construção dessa igreja. Mas, resumindo, e o cheque vai cair, como se diz, vai cair como se hoje fosse terça, e o cheque vai cair na quinta. E não tinha dinheiro, mas não tinha. Se fosse a parcela lá, 8, 7 mil reais, uma coisa assim, 7, 8 mil reais, acho que tinha, se tivesse era 2. Estava faltando mais de 70%. E naquela época não tinha Fernando para a gente emprestar, não tinha Alex, não era fácil só emprestar e pagar, né? Dava, né? Hoje nós vamos fazer umas coisinhas. Acho que 17 dá para fazer, dá. Né? O rapaz veio dar, o Cristóvão trouxe um aqui que trabalha em balancinho, aí 10 mil de mão de obra, só mão de obra de subir no balancinho, 10 mil reais para pintar a igreja de fora. Mas aí, resumindo, e eu não dormo para lá, não dormo para cá, passou a terça, chegou a quarta, e a gente, Deus, tem misericórdia, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer um milagre. E a igreja tinha culto todo dia, né, praticamente. Tinha terça, a quarta era no lar. Eu falei, não, vai que no culto no lar alguém resolve, né? Vai que vai no culto no lar do Abílio de Moraes, né? Do Silvio Santos. Mas nada, gente. Aí, quando chegou na quarta, eu não dormia, de quarta para quinta, eu não dormia à noite. O que eu faço? O que eu faço? Só tem uma solução. Ir lá. Passar óleo de peroba na cara. E falar para ele que ele estava certo, que realmente eu não ia conseguir pagar a parcela, que realmente a igreja tem essa instabilidade, porque a pessoa não tem obrigação de ofertar, ele dá um no mês, no outro mês não dá, no mês ajuda, no outro mês não ajuda, e assim vai indo. E aí eu fui lá encarar ele. Tem no carro, chorei à noite, chorei na hora de ir, chorei indo no carro, me lastimando, não tá Deus, uma vergonha. Tesoureiro não foi comigo, obreiro não foi comigo, pastor presidente não foi comigo, esposa, filho não foi comigo. Eu tive que ir sozinho. Aí cheguei lá, volta das 9 horas da manhã, porque estava com medo dele já pegar o cheque, já correr e depositar, e aí o cheque ia voltar mesmo. Aí peguei o que tinha, os 2 mil que tinha, mais os trocados, mais as moedas, aquele pacotão assim, né, de dinheiro. E é o que tinha. Aí eu cheguei lá, falei para o funcionário que precisava falar com o dono, que ele ficava no escritório em cima. Aí avisaram ele, eu subi lá, eu falei, bom dia, o senhor está bom, posso falar com o senhor? Sim, pode, pastor, tudo bem. Aquele dia eu não queria que ele falasse pastor, eu queria que ele falasse Levi. Mas ele falou, ei pastor, tudo bem? Eu falei, mais ou menos. Olha, primeiro eu já queria pedir desculpa, que o senhor me avisou lá atrás, mas eu fui, e na realidade
o cheque vai ser depositado. O cheque vence hoje é o dia de cair e eu não tenho todo o dinheiro. O que eu tenho está aqui, mas eu peço perdão, peço desculpa. Se tiver juros, se tiver que pagar, depois o senhor coloca aí, eu vou pagar, a gente vai pagar, fica tranquilo, o senhor não vai ficar no prejuízo, pode ter certeza disso. E falei tudo que eu precisava falar, né? Engasgado assim, mais querendo chorar do que falar, mas tive que olhar no olho do cara e falar isso para ele. Aí ele olhou assim para mim, abriu a gaveta, foi folhando os cheques lá, falou: esse aqui, né? Não lembro o valor hoje, certo? Não sei se era 8, 7. Falei: esse daqui. Aí ele olhou: mas tem mais 3 ou 4 tinha, mas tem mais 3 ou 4 aqui, né? Eu falei: então, mas infelizmente o senhor pode ficar tranquilo que eu vou pagar. Aí ele falou: mas você já fez? Eu falei: não, já está lá, como se diz, não dá para tirar mais, né? Aí ele pegou e olhou assim, olhou para mim, olhou para o cheque, aí falou: olha, vou falar a verdade. Quantos anos você tem? Na época nem 12, 13 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, 30 anos, devia ter 35, 34. Aí ele falou: olha, você é o primeiro que toma essa atitude, essa decisão. A maioria ligava e inventava 1000 histórias. 1000 histórias. Cheque voltava, eu ligava: mas como assim o gerente não pagou? Eu depositei alguma coisa, pode deixar que eu vou no banco ver. E eu depositava, o cheque voltava, motivo 12. Olha o que eu tenho aqui de cheque, motivo 12. Você é o primeiro. Eu falei: vamos fazer o seguinte, daqui para frente, você não se preocupa mais em ter todo o dinheiro. Conforme vai entrando, você vai me trazendo, e o seu cheque está tudo na gaveta, você vai pagando, olha, deu um, eu te devolvo o cheque, deu, eu te devolvo o cheque, e se nesse prazo aí você não conseguir, depois a gente estica um pouco mais, a gente vê o que faz. Vai na paz, que Deus te abençoe, que dê tudo certo para você. Eu tive que encarar um medo que eu estava. O que esse homem podia fazer comigo? Eu falei: vocês pastores são tudo picareta, porque a igreja é isso, vocês não têm palavra, agora o prejuízo vai ser meu, onde já se viu. Eu estava preparado para ouvir isso. Eu estava preparado para ouvir isso. É fácil? Não. Mas o que seria pior? Eu ficar em casa remoendo e com medo. Então tem hora que você tem que encarar. Então você tem que analisar qual a pior coisa que pode me acontecer se eu encarar. Ele pode fazer isso. Ele vai me matar? Não, porque se ele matar, ele não recebe. Ele vai mandar me prender? Bom, eu acho que prender também não, porque eu não estou fugindo, não foi estelionatário, não foi nada. Ele vai falar um monte de besteira, vai acabar, e eu vou ter que ouvir, porque ele está certo. Eu vou fazer o quê? Eu me comprometi com ele que eu ia pagar, e chegou no dia eu não tenho dinheiro. Eu que me precipitei, eu que fiz as coisas sem ter todos os recursos, eu que confiei que ia entrar, como aconteceu centenas de vezes aqui. Então vou reclamar do quê? Não, mas agora então o meu problema é Deus. Por que Deus deixou passar por essa humilhação, por essa vergonha? Mas como que o problema é Deus? Deus não pediu para mim fazer isso. Eu que quis fazer. Deus não pediu. Porque a gente pode adorar a Deus no espaço desse? Pode, mas a gente também pode adorar a Deus debaixo de um pé de manga, na rua. Mas a gente quer fazer coisa bonita. Aí, o que eu entendo, queridos, o que eu entendo em todo esse processo da minha vida com essa igreja aqui? Foi a misericórdia de Deus, Deus tendo pena. Fala, é infantil, é criança, o coração dele é bonzinho, ele quis fazer a coisa certa, mas não mediu as consequências, então Deus foi ter misericórdia. Foi fácil? Lógico que não. Eu lembro que eu tinha uma carta que eu escrevi assim, um monte de coisa, e aí de problema, eu lembro que uma vez chorando, e aí eu pegando isso daqui, eu entrei debaixo, eu tinha uma mesa lá na vidraçaria, aí eu entrei debaixo da mesa assim, fui orando e chorando de tantas dificuldades, tanto problema. E aí eu peguei: onde eu vou deixar esse papel aqui? Porque esse papel aqui tem tudo aqui. Aí eu peguei, eu lembro que eu dobrei, eu escondi embaixo da mesa, enfiado assim.
enfiei aquele papel ali. Meu desabafo de todas as coisas que estavam acontecendo. O tempo vai passando e a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Os desafios vão mudando, os problemas eles vão vindo na proporção da sua maturidade, do seu conhecimento, e aí eles vão crescendo cada vez mais. Só que o que a gente precisa? Confiar na palavra de Deus. Eu tenho aqui 1, 2, 3 copos. Eu nem pedi, mas vou fazer uma ilustração aqui. Todos eles estão preenchidos com água limpa, com água potável. Vocês querem tomar dessa água aqui? Vocês tomariam? Hã? Tá boa a água. Tá vendo? O copo tá cheio de água boa. E eu tomei. Agora tem outro. Você toma essa, Fernanda? Você toma ainda? Toma aí, Fernando. Calma aí. Vai, Fernando. Toma, Fernando. Tá ficando vermelho, porque... Quem que toma essa água, gente? Eu não vou tomar uma água dessa. Esse copo ainda tem água limpa. Esse copo tem água suja. Deixa eu só falar uma coisa para você. Entenda. Para que existe isso daqui? Para pôr água. Se não tem água, se não vou usar mais para pôr água, para que isso aqui serve? Hã? Para mais nada, pode ser jogado fora. Deixa eu explicar uma coisa para você. Na nossa vida, é exatamente assim. Ou a gente está cheio de Deus, ou a gente está cheio, sabe do quê? De medo, de culpa, de insegurança, de preocupação, de ansiedade. Ou a gente escolhe se encher de fé, ou a gente sempre vai estar cheio dessas outras coisas. Porque é impossível você ficar vazio. Não tem como você ficar vazio. A sua mente, o seu cérebro, ele sempre vai estar preenchido de alguma coisa. Ou ele vai estar preenchido dessas porcarias que o diabo coloca: medo, culpa, insegurança, trauma, remorso, passado, tantas porcarias que a gente fez e tudo aquilo de errado. E o nosso cérebro vai ficar trabalhando nisso. Ou a gente vai pegar e decidir: não, nesse corpito aqui só vai ter uma coisa que vai preencher ele, e é fé. É fé, é confiança, é a certeza que o Criador do cosmos me ama, me criou, me fez para um propósito. E a esse mundo, se juntar todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, não paga a minha vida. Para pagar a minha vida, teve que vir o sangue do unigênito, primogênito, do ser puro, único no cosmos. Não existe nenhuma outra galáxia, nada no cosmos, coisa mais valiosa que o sangue de Cristo. E foi o sangue de Cristo que me comprou. Isso muda tudo na minha vida. Eu paro de ter complexo de inferioridade. Eu paro de me sentir um zero à esquerda. Eu paro de ter medo da crítica. Que se dane, quem está me criticando é um ser que é igual eu. Eu paro o grau de comparação. Pô, aquele ali tem um carrão, aquele ali tem uma casona, aquele ali tem uma empresa, aquele ali é rico e eu tenho um carrinho velho, eu estou com as minhas dificuldades. Quem diz que isso é grau de comparação? Diante de Deus, vocês acham que isso vale alguma coisa? O que vale diante de Deus? É o que a gente realmente é. E a gente se preocupa muito em ter e não em ser. E a gente tem que se preocupar em ser. E ser o quê? Uma pessoa cheia de Deus. Uma pessoa cheia de Deus age como? Com fé ou com dúvida? Ou com medo? Com fé. Porque quem tem fé, querido, ele resolveu todos os problemas da vida dele. Quem crê em Deus, ele não está preocupado. Ainda que a gente morra, a gente confia o quê? Que a gente vai para uma melhor.
Por isso que a gente não tem que ter medo. O medo é a maior ferramenta que o diabo usa. O medo é a maior ferramenta que o diabo usa. E se você não tiver cheio de fé, você vai estar cheio de medo. Medo da morte, medo de falar em público, medo da culpa. O que a gente tem que pensar? Como eu falei, eu contando uma história, qual que é a pior coisa que pode me acontecer? Quando a gente tem um medo, que nem a Pri, ela nunca tinha falado no microfone. O que ela poderia pensar? Eu tenho medo de falar no microfone. Vamos tentar pensar aqui. Por que vocês acham que é uma pessoa que não falou? A Elisângela já falou no microfone, Elisângela? E qual que é o medo de falar aí no microfone? Não saber falar, rejeição, tremer, falar errado. E daí? E se falar errado? Ó, eu vou falar. Problema. Eu falo muitas das vezes errado. Claro. A hora que eu falo João, a Cris já olha assim, é João. Né? Quando eu falo sovaco, ela fala, aquecila. Quando eu falo umbigo, é umbigo. Mas o cara é pastor, ele fala errado. Eu falo errado e vou para o céu. Tem um monte de gente que fala certo e vai para o inferno. Porque eu tenho mais medo de falar errado do que de ir para o inferno. Mas se eu errar, errou. Quem vai me condenar? Quem que é perfeito? Eu tenho medo de errar, tá, mas tá bom, eu falo bem, você fala mal. Agora vamos nós dois cozinhar. E aí? Você vai comer um arroz papo, você vai comer feijão sem sal, e você cozinhando, hein, João? É bom, João? É, João? Eu tô vendo mesmo, eu tô falando isso, o cara era um magrinho, danado, vivia com amarrado paralelepípedo pro vento não levar. Ele amarrava assim, senão o vento levava o João. Agora lá, já até engordou, por quê? A boia é boa. Então, olha, você tem um dom. Você tem a sua especialidade, que é cozinhar. Então, você não vai precisar viver do falar, mas quando precisar falar, vai e fala. E se falar errado, e daí? E daí? Mas tem gente que vai dar risada, mas elas pagam a minha conta? Gente, é isso que a gente tem que vencer. No trabalho, a gente tem medo de questionar, a gente tem medo de falar, porque com medo da reação. A gente tem medo de usar uma roupa. A gente gostou da roupa. Mas o que vão pensar de mim? Perua. Pô, mas se eu me sinto bem com a roupa? Não, você quer uma calça mais ridícula do que essa? Não, olha aquilo ali, João. Ridículo. Se fosse pelo menos canela fina, como que é trabalhador, mas canela grossa não trabalha. Né? Mas e daí, ó? Eu comprei essa calça para você, Fernando? Então, que direito que eu tenho de ficar cuidando da vida dele? Se ele está se sentindo bem ridículo assim, Daniel, o problema é dele. Deixa ele, mano. Acabou, gente. Mas gente, pelo amor de Deus, a gente para de viver por causa dos outros. Eu quis emagrecer, eu quis ficar um pouco mais magro, me sentir melhor, mais disposto. Mas quem gosta do corpinho que tem que ficar mais duro? O problema é dele. O que eu tenho que tomar conta da vida dele? Quem diz que tem que ser o meu padrão? Se ele está feliz daquele jeito, se está contente, beleza. Agora, se toda hora olha no espelho e fala, que vontade de morrer, eu não estou contente com esse corpo, eu queria tanto ser magrinho, então faz regime. Agora não, estou feliz assim, como mesmo, estou alegre, tenho prazer, eu tenho, graças a Deus que eu tenho saúde, e eu como, um dia eu vou morrer mesmo, acabou. Mas pelo amor de Deus, decida. Agora não, Maria vai com as outras, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Um fala, nossa, que sapato bonito, aí você sai, que sapato, meu sapato é bonito, nossa, sapato ridículo, aí você tira o sapato. Vive pelo que os outros falam, vive pelo que os outros pensam. Gente, a maioria é assim ou não? Tá, então vamos dar um tapinha na cara. E já que a gente vai pelo que os outros falam e não pelo que a gente quer, por que a gente não vai pelo que a Bíblia fala e não pelo que a gente quer e acha? Quando é Deus a gente questiona.
Quando é Deus falando, a gente duvida. Quando é Deus mandando, a gente não faz. Aí o diabo usa um desgranhento lá, ele fala, pronto. Ai, eu não vou mais na igreja. Ai, eu não vou largar esse homem. Ai, eu vou largar essa mulher. Ai, eu vou porque fulano falou isso, fulano falou aquilo. Aí Deus fala, perdoa. Deus fala, ama. Deus fala, ajuda. Deus fala, ai, não vou fazer isso não. Deus fala, a gente não faz. Aí o outro fala, a gente fica com medo da crítica do outro e para de fazer porque o outro falou. Pelo amor de Deus, gente, se valorize. Você é filho e filha de Deus. O diabo, ele não tem medo do Putin, sabia? Satanás, o anjo caído. Satanás, ele viaja a terra, em 7 segundos ele dá uma volta na terra inteira. De onde vem Satanás? Passear a terra e andar por ela. Ele anda na velocidade, mais que a velocidade da luz. 299.734 km por segundo. Quase 300 mil km por segundo é a velocidade da luz. O diabo falou para Jesus, só tudo isso te darei, todos os reinos são meus, tudo isso te darei, se prostrar e me adorares. Esse camarada chamado diabo, ele não tem medo do Putin. Ele não tem medo do Biden, ele não tem medo da OTAN, ele não tem medo dos radicais islâmicos. Mas ele desvia de um crente cheio do Espírito Santo, de alguém que tem fé. Ele foge, ele sai de perto. Você está vindo e ele também está vindo. Na hora que ele vê que é você, ele desvia. Por quê? Porque ele sabe que o que tem em nós é o maior poder que o ser humano pode ter, que é o poder da fé. Que é o poder da fé. É a fé, é a crença em Deus. Quando eu creio que Jesus é o Filho de Deus encarnado, que veio e morreu no meu lugar, acabou. Vou ter medo mais do quê? Quando eu creio que o diabo está limitado ao quê? Ao poder que eu dou para ele. Eu dou as ferramentas para o diabo trabalhar contra a minha vida. Eu começo a desejar e querer coisas que não convêm. Aí o diabo vê e aí ele vai alimentar. Eu começo a discutir com a minha esposa, eu começo a ter problema com a minha esposa. Minha esposa me dá um gelo, me coloca na geladeira. Aqueles que é casado há mais de 10 anos sabem o que eu estou falando. Aqueles que estão indo de mel não sabem o que eu estou falando. Aqueles que casaram há pouco tempo não sabem o que eu estou falando. Aí o diabo está vendo a situação. Aí no trabalho, aquela mulher que você nunca deu bola, que você nunca viu nada diferente nela, você de repente olha, nossa, o cabelo está diferente. Sem malícia você chega nela e fala, nossa, você pintou o cabelo? Aí não, só fiz escova. Nossa, mas você está bonita. Aí você acha? Não, eu acho. Ah, tá, obrigado. Obrigado. Aí, pastor, misericórdia escambau, gente. É isso mesmo que acontece. Vamos cair na real. Se a gente bobear, não importa, tá 5, 10, 15, 20, 30 anos, é 1 minuto de besteira, de bobeira, quando você vê, já foi. Então a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa natureza. A gente não pode dar brecha, a gente não pode alimentar, a gente não pode dar espaço. Ele não brinca, ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo não gosta de dinheiro, o diabo não gosta de carro, de casa. O diabo gosta de ver homens e mulheres criados por Deus, amados por Deus, na sarjeta, sofrendo, comendo o pão que ele amassou. Longe de Deus, como filhos pródigos. É isso que dá prazer para o diabo. É isso que faz o diabo se sentir o máximo. Olha o que o medo faz conosco. Olha o que o medo faz conosco. Jó, capítulo 3, versículo 25. Aquilo que eu temia não me aconteceu. É assim? Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Por quê? Porque o medo atrai, é o imã. Sabe, aquilo que você não quer é aquilo que vem.
Aquilo que você fala assim, eu não vou pensar num elefante cor-de-rosa voando. Não vou pensar num elefante rosa voando. Eu não vou imaginar um elefante rosa voando. Não vou imaginar o elefante batendo nas orelhas e voando. Não vou imaginar. E aí, quem que não imaginou? É assim que é a nossa mente. Porque Deus, Ele deu esse poder para nós. De através, lembra, o reino de Deus está onde? Dentro de nós, já está tudo aqui. Henry Ford, ele fala, se você acha que você é um derrotado, você nunca vai conseguir nada na vida, você está certo. Se você acha que você é um vencedor e que você vai conseguir muita coisa na vida, você também está certo. Porque vai acontecer aquilo que a gente acredita que vai acontecer. Esse é o poder que Deus deu na nossa mão. E nós decidimos. Então, pelo amor de Deus, querido, enquanto nós não aprendemos a vencer o medo vai tomar conta de nós. Não tenha medo, pode acontecer o que for. Não, mas qual é a pior coisa que pode me acontecer? Vamos imaginar, a pior coisa que pode me acontecer. E se ela acontecer? Como que eu vou reagir? O que eu tenho que fazer? É essa mentalidade. Aí a gente fica com medo, o medo vai nos consumindo, a gente não dorme, a gente não come, a gente fica ansioso, a gente fica depressivo, a gente se amargura. Vai tomando conta do nosso coração, aquilo vai nos controlando. E aí quando a gente vê, já era. O medo tomou conta da nossa vida. A gente tem medo de tudo, medo de sair de casa, de ser assaltado, medo de ficar em casa e ser estuprado. Tudo é medo. Tudo é medo. O filho saiu, não chegou ainda. Ai, meu Deus do céu, deve ter morrido. Deve ter caído um avião na cabeça dele, morreu. A gente só pensa coisa assim, né? O marido demorou um pouquinho. Ai, já me trocou. O pneu do carro furou. Mas a mulher já achar que está com a amante no motel. É o medo. É assim. É assim. Pensa assim. Quando você vê que o marido está atrasado, mas não chegou, ele passou no mercado e vai me trazer uma caixa de chocolate meio amargo, que não engorda muito, porque o leite engorda. Não, mas a gente já pensa assim, deve ter acontecido. O filho está um pouco atrasado, liga o celular, não atende. Ai, meu Deus. Será que sequestraram e estão arrancando os rins para vender? Pai e mãe viajam, mano. Deve ter sequestrado e já estão arrancando um rim para vender como órgão, tráfico de órgãos. Nós temos uma imaginação. E por que a gente imagina assim? Porque a televisão faz isso com a gente, as redes sociais fazem isso com a gente. Eles alimentam o medo e a gente vai tendo medo de tudo. Só na rua, o ladrão roubou, o carro atropelou. E a gente vai indo assim, e o governo, o ladrão corrupto, e a gente agora não vai ter dinheiro mais para comprar. Porque o gás vai subir, vai lá e compra 3 gás. Porque o arroz vai subir, vai lá e compra 5 pacotes de arroz. Não, mas se comprar 5, o outro não vai ter um para comprar. Não, ele que se dane, eu vou comprar aqui, que eu não posso é eu ficar sem. E a gente vai, e o medo vai tomando conta de nós, vai tomando conta de nós. A Bíblia nos ensina que nós temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Quando ele fala assim, não andeis preocupado por coisa alguma. Gente, preocupação, o que ela traz de doença? Quantas pessoas que têm gastrite, têm úlcera, por causa do quê? É genética, porque minha bisavó teve, meu bisavô teve, não sei quem da família teve. Não, é nervoso. É preocupação, é ansiedade, é angústia, e aí essas coisas vão tomando conta da nossa vida. Então, se livre dessas desgraças. O medo faz você tenha essa preocupação desnecessária com todas as coisas, faz que você tenha pressão alta, faz que você tenha reumatismo, faz que você tenha úlcera, até coceira, até urticária. Até coceira e urticária, do nada você começa a coçar tudo. Porque esse negocinho aqui, é uma coisa que nem os maiores cientistas do mundo conseguiu desvendar 1% ainda. Nós sabemos mais do universo do que da mente humana. A capacidade que isso daqui tem,
Aí, ó a capacidade, ó, um microfone falando, o celular, um óculos que faz eu enxergar uma coisa que eu não estava enxergando direito, um ventilador que ali fica rodando e fazendo um ventinho. Olha a capacidade que o cérebro tem, gente. Aí a gente usa tudo isso, em vez de nós usarmos para o bem, a gente usa para o medo, para a dúvida, para a culpa, para a insegurança. Não, vamos viver a palavra, ou você sempre vai estar cheio, ou de medo, de preocupação, ou de fé e esperança. Não tem como ficar vazio. Não tem como ficar vazio. Não tem como esvaziar e falar, não, vai ficar sem nada. Apesar que tem uns que parece que não tem nada na cabeça. Mas é quase impossível. É o vácuo, é igual a lâmpada incandescente. Ela estourou, o ar já tomou conta. Estava sem o ar ali para gerar a iluminação. A hora que abre ela, já preencheu. Assim é a nossa mente. Jamais ela vai ficar vazia. E nós decidimos que ela vai ficar cheia do quê? Qual que é o nosso maior problema? Esse relógio. É o relógio. Qual que é o nosso maior problema? Alienação. A gente se aliena. A gente aceita a situação. Lembra daquela historinha do sapo na água quente? Você joga um sapo na água quente, o que ele faz? Ele pula. Mas se você joga na água morna e vai esquentando a água, quando vê, já cozinhou ele não percebeu, ele ficou lá e morreu. Então o diabo, às vezes ele não vem nas grandes coisas, ele vai nas pequenininhas, então ele vai pôr na alienação, a gente vai ficando alienado. O que é um ser alienado? Vamos pôr no dicionário aí. O que é uma pessoa alienada? Nós temos alguns significados, eu vou trabalhar em cima de um, mas vamos entender o que é uma pessoa alienada. O Lucas vai colocar no dicionário ali, e aí vocês vão entender o que é um alienado. Enquanto o Lucas coloca ali, eu vou com uma história de medo, que está no livro do Dale Carnegie, Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver. Esse livro é de 1939 também. Ele fala o seguinte, que uma pessoa, ela tinha uma doença, e o médico falou assim, olha, você não pode comer isso, pode comer isso, pode comer aquilo, e você no estado gravíssimo, você vai morrer. Não tem mais o que fazer. E esse homem, ele tinha um grande poder aquisitivo e ele sempre quis viajar ao mundo. E já que não tinha o que fazer, ele pegou um amigo dele e falou, já que você vai morrer, cara, você sempre quis viajar, vai viajar então. Aí ele falou, verdade, rapaz, já que eu vou morrer mesmo, sempre quis viajar, tem dinheiro, vou viajar. Aí ele foi falar para o médico, olha, eu vou viajar. Naquela época não era avião, né? No trem, era só navio, e as viagens demoravam meses, até ano. E aí ele pegou e falou pro médico, você tá louco, rapaz, se você for viajar, esquece, você vai morrer, você vai ser enterrado no mar, porque você vai morrer no navio e vão jogar você no mar. Ele falou, não, eu já prometi para minha família que eu vou ser enterrado no túmulo dos meus pais, então eu já comprei um caixão e vou levar o caixão no navio, e já combinei o pessoal, se eu morrer, eles vão me colocar no caixão e eu vou ser transportado de volta, e aí desço num caixão e eles me enterram na hora que o navio voltar para cá. E ele foi. E o médico tinha dado um monte de restrição de coisas para ele não comer, porque ele tinha esse problema. Aí ele no navio, lá viajando, começou a passar as coisas de comer. Isso eu não posso. Eu vou morrer. Eu só vou comer tudo que eu tiver gosto, já que eu vou morrer mesmo. Começou a comer tudo que passava comigo. Até charuto ele fumou no navio. Começou tudo. E em vez dele morrer e ficar ruim, ele foi engordando, ele foi melhorando.
6 meses depois, quando o navio volta, os parentes tudo lá esperando o caixão sair. O homem sai andando, bonito, saudável, gordinho. Ele se desprendeu daquele medo que realmente estava atrofiando ele, aceitou a situação, falou: já que eu vou morrer mesmo, então deixa eu encarar isso de frente. Vou viajar, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou comer, vou fazer tudo o que eu tenho direito. Só que aquilo fez o quê? Com que o organismo, a mente, o cérebro, tudo dele trabalhasse a favor da vida. E ele voltou sarado, restaurado, foi no médico, não tinha mais nada. Olha como que o medo ele nos atrofia, como que o medo leva a gente para o buraco. Alienação. Alienado, o que foi transferido, cedido, vendido. Vamos imaginar, eu tenho um carro alienado. O que quer dizer isso? Que o carro não é meu. Ele era meu, ele está alienado, ele é do banco. Ele só é meu quando eu terminar de pagar. Se eu não pagar, o que o banco faz? Pega. Mas se eu paguei a metade, não interessa, o banco toma. Isso é alienado. Alienado é aquilo que não é seu, você não é dono, está alienado. Você pode estar até usando, mas não é seu. Eu ando com o carro, mas ele ainda não é meu. A casa é financiada, está alienado. Você está na casa, mas está pagando, ela ainda não é sua, ela só é sua quando tiver tudo pago, sim ou não? Sabe o que está acontecendo com muitos? A vida dele está alienada. Ele não toma conta da própria vida. É os outros que tomam conta da vida dele, é o diabo que toma conta da vida dele. Ele é um ser alienado, ele não toma decisão, ele não toma atitude, ele não puxa, ele não tem um controle das ações, de tudo que ele faz. Ele é um alienado, ele está deixando a vida levar ele da maneira que der. Ele não traz a vida para o controle dele, ele não toma as decisões assertivas, ele não faz o que tem que fazer. Essa é a maior ferramenta do diabo, é alienar as pessoas. A pessoa vai tentar fazer uma coisa, não dá certo, o que ela fala? Ah, tem jeito mesmo, eu desisto. O que é isso? É o alienado. Ele não luta, ele não se esforça, ele não busca melhorar. Ele não assume o controle da vida dele. Ele sempre está deixando as coisas, o pensamento tomar conta da vida dele. Ele não consegue refletir. Ele é um alienado. Tudo dirige ele, menos ele mesmo. Não está contente com o corpo, mas não faz nada para melhorar o corpo. Não está contente com a saúde, mas não faz nada para melhorar a saúde. Não está contente com o casamento, mas não faz nada para melhorar o casamento. Não está contente com o que os filhos estão produzindo, mas não faz nada para melhorar essa situação. Não está contente com o trabalho, mas não faz nada para melhorar isso. Ele é o quê? É um alienado. E aí como que ele anda? Não, ele anda assim. Um dia a pessoa cumprimenta ele. É um alienado. O desafio, querido, o que o diabo faz? Ele faz exatamente isso, ele aliena as pessoas. Deus nos fez para ter vida e vida com abundância. Deus nos fez para todas as nossas necessidades ser suprida. Toda a nossa necessidade é suprida. Necessidade alimentar, Ele nos deu um planeta que supre toda a nossa necessidade alimentar. Ele nos deu o que? Esposo, para suprir toda a nossa carência. Quando Adão estava lá, que ele viu Adão, os animais, tudo, mas está faltando alguma coisa. Aí ele pôs a mulher para suprir essa necessidade. A vida do homem está lá, mas agora ele tem filho gerado dele. Ele tem, mas Deus, ele fez tudo para a nossa vida ser uma maravilha, para nós termos gozo e prazer na vida. Mas a maioria das pessoas estão alienadas. O viciado em droga, o que ele é? Um alienado. Aí você fala assim, mas é só o viciado em droga? Não, o viciado em dinheiro. Há uns 20 dias atrás, eu estava com uma das pessoas mais ricas de Bauru. E vocês não sabem o quanto que eu fiquei com pena dessa pessoa. O quanto eu me senti milionário perto dela e senti ele um miserável. Ele só tem 2 filhas que disputam entre si. Ele não consegue reunir nunca
as 2 filhas e os 2 genros no mesmo teto. E ele tem um teto maravilhoso. Mas ele tem que decidir com quem ele vai passar o Natal e quem que vai passar o Ano Novo. Eu não tenho o dinheiro que ele tem, mas eu não preciso decidir isso, porque eu passo o Natal com todos que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Vocês estão entendendo? Mas nós somos tão alienados, o diabo nos cega tanto que a gente fica achando que o importante é aquilo, não, o importante é isso que nós já temos. É o que nós já temos. Eu tenho que falar escondido que eu vou fazer churrasco em casa, senão até quem não é convidado vai. Eu só mando foto depois que fez, né, Pezão? Não é? Gente, pelo amor de Deus, eu volto e falo, pare com esse grau de comparação, pare com esse espírito de inferioridade. O diabo trabalha nisso. Pare com essa alienação de deixar as coisas tomar conta da sua vida. Ah, hoje eu não tenho dinheiro, e daí? Tem um monte de gente que não tem dinheiro e está sorrindo e está feliz. Você decide. Ah, estou doente, estou doente. Graças a Deus que tem remédio, que tem médico. Imagine dor de dente há 30 anos atrás. Imagine cólica renal há 20 anos atrás, lá no sítio, 30 anos atrás, lá na fazenda. Hein, Pedrinho? Hoje a dor que você tem um carro. Você monta nele, 10 minutos você está no hospital. Cortei esse dedo aqui, ó. Já contei essa história para vocês. Fui pegar uma garrafa de tubaína debaixo da pia, época de Natal, Ano Novo, que era a época que o pai comprava os engradados, passava perua vendendo Guaraná. Fica aí como se não fosse velho também. Você também é dessa época, Leca. Não fica aí não achando que eu sou velho. Aí sabe o que a gente fazia para o Guaraná render? Aqueles que são da minha época vai saber. Você furava com o prego a tampa só para render mais e ficava tomando assim. Aí você saía para a rua tomando uma garrafa de tubaína, na época. E aí eu fui pegar uma garrafa para pôr na geladeira para ficar geladinho, e estava lá tudo debaixo da pia. A hora que eu peguei, a garrafa estourou na minha mão, a tampa pegou assim e abriu aqui, ó. Rasgou. Morava onde minha mãe mora até hoje, todos vocês conhecem ali. Aí a mãe... Naquela época, as mães sabiam como resolver qualquer problema. Vem cá, tá sangrando. Já enfiou abaixo da torneira. Aí tirou o sangue. Aí pegava pó de café. Aí açúcar. Era só enfiar no copo com água e mexer e tomar. Virava café. E aí depois pegava o quê? Uma faixa, um gases que sempre tinha guardado no armário, né? Era nada, era uma camisa velha que rasgava e já fazia o trapo e já enrolava ali, aí você ficava com aquele dedão assim, ó, desse tamanho, o curativo da mãe. Agora vamos pro médico. Pega o carro, chama o táxi, chama o Uber, chama o vizinho que tem carro. Não, pega na mãozinha, vamos lá no Pacaembu pegar o ônibus. Fiz propaganda, hein? Vamos lá no Pacaembu pegar o ônibus. Aí você vai, vai estar doendo. Aí você vai com a mão assim, vai, aí vai subir, esperar o ônibus. O ônibus demora, era de cada 15 minutos. Você está chegando na esquina, o ônibus vai. Aí você fica lá mais 15 minutos esperando chegar o ônibus. Aí você, tá doendo. Aí você vai, tá doendo. Aí monta no ônibus e vai, no colinho da mãe. Aí o ônibus para na porta do pronto-socorro, né? Não, para na P. Toledo. Aí você tem que subir até o pronto-socorro. Aí chega lá no pronto-socorro, tem um monte de gente para ser atendido. E você está ali. Aí, depois de um tempo, chega a sua vez. O que foi? Beleza, vamos passar pelo médico, mas antes já vamos ver aqui o que é. Aí vai a enfermeira. Traz ele aqui. Aí tem uma pia, uma torneira. E eu só olhando. Aí ela abre a torneira, dá a mão, aí ela vai desenrolando. E aqui, vai dar um remédio, vai fazer alguma coisa de dor.
arranca tudo, aí já sai aquele sangue que está grudando no pano assim, já tinha parado, aí já começa a sangrar de novo, aí enfia debaixo da torneira, aí já pega lá o álcool, já joga, já pega e lava ali, e aí faz o tratamento, agora espera o médico para dar ponto. Mega Sena é ponto? Não, você vai saber o que é ponto. Aí vai lá, aí vem uma injeçãozinha com uma agulha. E onde vai enfiar isso daí? É aí dentro. Aí enfia a agulha, aí aplica anestesia, aí depois costura. Hoje, nesse processo de você se machucar, de pôr pó de café, de pôr o açúcar, de pegar o ônibus, de ir e depois voltar. Aí hoje a gente fala que não tem tempo, e naquela época? E hoje a gente fala que não tem tempo. Então, nós precisamos parar de reclamar da nossa vida, se nós não estamos contentes com ela, e tomar o controle dela. E falar, não, se Deus pode, eu posso. Se Deus falou que eu posso, então eu posso. A maioria das pessoas tem essa alienação mental, que é a incapacidade de gerir a sua própria vida, de tomar conta da sua própria vida. Ela sempre está delegando para alguém, ela sempre está esperando que alguém faça algo por ela. Vai e age, querido, faça. Não está contente? Arruma. Ah, mas era fulano que tinha que fazer. Ele perdeu a oportunidade. Eu vou aproveitar essa oportunidade e eu vou fazer. Mas sabe o que a gente faz? É folgado, eu não vou fazer não. É serviço dele. É isso. Isso é alienação. Alienação é gente que só se sente vítima. Uma das maiores desgraças que tem hoje é isso. E o governo, o que ele quer? Ele quer que todo mundo se sinta vitimado. Para quê? Porque quanto mais medo e mais vítima você for, mais você depende dele. E quanto mais você depende dele, mais ele toma conta da sua vida, porque você depende dele. E é o que eu volto a dizer, como bom seria se nós fizéssemos isso com Deus. Realmente nós deixássemos ele tomar conta da nossa vida, mas a gente deixa o medo, a culpa, a raiva, a insegurança, tudo tomar conta da nossa vida, menos o Deus. Quando ele fala, quando ele chega perto, lá no alto da montanha, e vê Jerusalém, ó Jerusalém, Jerusalém, vê lá embaixo no vale Jerusalém, ele está aqui em cima. Quantas das vezes eu quis juntar você como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Aí ele vai em Samaria, ele vai na Judeia, ele cura, ele restaura, ele liberta. Aí ele vai na terra dele, na Galileia. E lá ele não consegue fazer milagres. Pouquíssimos milagres. Por quê? Porque ele nasceu ali, todo mundo conhecia ele. Era o povo que tinha que ter mais usufruído dele. Foi o povo que menos usufruiu. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não saiba. Muitos ateus, muitas prostitutas, muitos homossexuais, muitos ladrões dentro da cadeia usufruem muito mais das promessas de Deus do que crentes dentro da igreja. Ô louco, pastor, como assim? Porque eles acreditam mais do que muitos que estão aqui. Eles acreditam mais. Lembra quando Jesus chega na casa de Simão, aí a Maria Madalena entra na casa, vai lá, começa a chorar nos pés dele, enxuga com lágrimas, pega um frasco de alabastro, quebra na cabeça dele, unge ele com aquele óleo. O que o fariseu Simeão disse? Nossa, lá é uma prostituta. Aí o que Jesus fala? Simão, você não entendeu nada. Aí Jesus conta uma parábola. Deixa eu falar assim. Uma pessoa deve R$1.000 para você. A outra pessoa deve R$100.000. E aí você vai e perdoa os dois. Quem que é mais grato? O que perdoou os R$100 ou os R$100.000? O que perdoou R$100.000, ele vai ser muito mais grato. Jesus fala exatamente isso. É exatamente assim.
É isso que acontece. Quem reconhece que tem falha, que tem pecado, que precisa do perdão de Deus, quando ele recebe, ele é muito mais grato. Mas quem acha que é perfeitinho, quem acha que é melhor que os outros, ele julga que Deus está fazendo, ele está fazendo favor para Deus. Ele não se sente que recebeu o favor de Deus, é o contrário, ele acha que é ele que está fazendo favor para Deus. A gente tem que voltar a tomar o controle da nossa vida. Caso contrário, a preocupação, o medo, a culpa, a insegurança, tudo isso vai tomar conta de nós. E eu tenho ainda 4, 5 páginas aqui para falar para vocês, mas o meu tempo acabou. Só tome uma decisão na sua vida, que Deus não precisa vir em forma de anjo para fazer a sua vida mudar. Você não precisa estar numa igreja e ver um anjo voando. Estava conversando com uma pessoa ontem, e ele não é evangélico. Aí ele começou a passar umas dificuldades. Ele disse que uma pessoa evangélica falou para ele: tem uma irmã que ora lá na cidade tal. Ele pegou o carro dele, viajou para ir lá atrás dessa mulher que ora. E ela chegou lá e orou. E ela falou umas coisas que realmente aconteceu. Aí você vai falar assim: nossa, mas como assim? Sabe o que ele foi? Porque ele acreditou. E quando ela falou que ia acontecer, ele acreditou que também ia acontecer. E sabe o que aconteceu? Aquilo que ela falou. Aí você vai falar assim: mas é coisa boa? É. Então Deus faz com que aconteça aquilo que você acredita. É coisa ruim? É. Então fique tranquilo, que o diabo vai fazer aquilo acontecer. O que eu mais temia me aconteceu. Escolhe: quer que o diabo faça tudo o que você tem medo de acontecer na sua vida, ou quer que Deus faça tudo aquilo que você tem fé acontecer na sua vida? A decisão é sua, não é de Deus. Ele já decidiu há muito tempo atrás. É nós que demoramos muito a decidir. Saia da alienação e tome controle da sua vida. Vamos ficar em pé, que a hora já foi. Quando você tiver dificuldades, comece a fazer algumas coisas. Eu vi nesse livro do Dale Carnegie que ele fala assim: quando eu estava com muita preocupação, eu escrevia. Por que eu estou preocupado? Com o que eu estou preocupado? O que eu posso fazer diante dessa preocupação? O que eu posso decidir para resolver essa situação? E assim que você escreve e olha e vê, tome uma decisão. Eu estou devendo uma pessoa, eu não tenho como pagar, o que eu vou fazer? Eu vou fugir dela. Essa é uma opção, só que você vai continuar fugindo. Eu tenho uma pessoa que eu estou devendo, não consigo pagar, o que eu vou fazer? Eu vou encarar ela. Eu vou lá, eu não consigo dar 100, eu vou dar 10, eu vou dar 20, mas eu vou enfrentar. Mas e se ele me humilhar, se ele falar? É melhor, querido, você ir já resolver, porque o diabo ele vai trabalhando e você vai ficando, você não dorme, você não come. Preocupação emagrece, preocupação deixa a pessoa doente, preocupação deixa a resistência baixa e aí você fica mais sujeito a todas as doenças. Então não seja um alienado, não seja alguém que deixa o diabo, o medo, a culpa, a insegurança, ou aquele filho de Satanás que está lá no seu trabalho, porque o diabo tem os adeptos dele. É o que eu falei: ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do diabo, querido. De alguma coisa você está cheio. Você nunca vai estar vazio. Não existe casa vazia, não existe casa desocupada. Foi o que Jesus falou. Você decide, está cheio de Deus, cheio do diabo. Aí quando você se deixa influenciar pelos filhos do diabo, você vai parecer com quem? Você se parece com as pessoas que você convive. Você sempre vai parecer com as pessoas que você convive.
Você convive com seus amigos do bar, pode ser até que você não beba, vai chegar um tempo, você vai começar, vai estar bebendo. Se você começa a conviver com um adúltero, com uma adúltera, com um mentiroso, com um ladrão, com um safado, e você não é isso, vai chegar um tempo, você menos perceber, você já virou isso. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então você tem que ser sábio. Você tem que conviver com pessoas que pensam bem, que têm bons pensamentos. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E quando você faz isso, sabe o que vai acontecer? Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, porque os ímpios vivem na ilusão, eles fazem a coisa errada, eles fazem as coisas de forma ilícita, e aí eles têm resultado, mas esse resultado não é sólido, esse resultado não tem raiz, não está na rocha. Por isso que ele fala, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque o que é a moinha? Aquilo que já foi moído. Aquilo que já foi moído ficou leve. E se ficou leve, vem o vento, bate e leva. Enquanto não tem vento, está ali parado. Mas e se der o vento, leva. Assim é o ímpio. Tudo que ele conquista, tudo que ele adquire, é isso. Do mesmo jeito que ele ganhou, do mesmo jeito rápido vai. É só ter um ventinho, uma tempestade... Foi o casamento embora, foi a empresa embora, foi os recursos embora, foi os filhos embora, foi todo mundo embora. E ele ficou agora só se lastimando. Mas o justo não. Tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. E você escolhe. Só que nós somos a geração imediatista. A gente quer tudo para onde? Não, querido. Esforça-te e tem bom ânimo, que eu, Pai, te ajudo. Pai, somos gratos, porque o Senhor é bom. Nos ajude nessa noite.